paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que nós estamos aqui, amém? Aqui quem vos fala é pastor Antônio Paniagua. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fé, pela sua família, e quero, juntamente com você, invocar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós temos te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo de ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Papai querido, a Deus eterno, pelo teu Espírito. E nós invocamos ele agora, Senhor, para que possa preparar os nossos corações e nos convencer, Senhor, Pai querido, a Deus, a respeito das tuas verdades, a respeito, Papai, da tua palavra, para que possamos aplicar nas nossas vidas e, com certeza, Senhor, encontrarmos descanso para a nossa alma, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Papai querido, a Deus, que teu Espírito nos convença, Senhor, trabalha na nossa alma, para que nós possamos assimilar, Pai querido, guardar, aplicar nas nossas vidas e vivenciar, para que possamos, Papai querido, glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo, abrisse ela no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma breve leitura, né, do versículo 9 ao versículo 19, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem, quero, enquanto você pega a sua Bíblia, né, um caderno, uma caneta, dizer para você, querido, ó Deus, que na realidade, meus amados, o nosso interesse, né, o nosso desejo é que nós adquirimos conhecimento, até porque Deus diz que o povo é destruído pela falta de conhecimento. A Bíblia também diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo, ou melhor dizendo, capítulo 9, versículo 11, que o justo, ele é liberto pelo conhecimento, né? E crendo dessa forma, né, eu quero que você aprenda a respeito, né, de alguns sentimentos, de algumas emoções que nós podemos trabalhar com ela, né, para que ela não seja destrutiva, né, para que ela não seja contaminada, né, tá? E destrua as nossos relacionamentos e nos traga sobre nós doenças que é conhecido como doenças psicossomáticas. E nós sabemos que 80% das doenças que hoje existem, né, elas são produzidas pela nossa mente, produzidas pela nossa alma. Então eu quero que você tenha esse conhecimento. Bem, e acima de tudo, você que é um obreiro, você que é um crente, você tem que ter essa percepção, de conhecimento, ter essa sensibilidade para poder diagnosticar você mesmo e os demais, né? Fazer aquele aconselhamento, né, preventivo, né? Quando você perceber que o seu comportamento, né, os seus pensamentos, as suas ações estão direcionando para um lado destrutivo. Você parar, se analisar, né, e fazer aquele tratamento, né, preventivo, né? Senão, vai ter que fazer um tratamento terapêutico, ou seja, já instalou a ferida, já estragou o relacionamento, já brigou, né? Agora tem que correr para tratar, né, a uma ferida que está exposta, um machucado que ficou exposto, um trauma, um drama, né? Então eu quero te convocar, meu querido, a ter conhecimento para essa situação. Amém? Já abriu sua Bíblia aí no capítulo 3 do livro de Gênesis, né? Do versículo 9 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, né? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti
e a mulher entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, e com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardo também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e do pó tornará. Amém, querido? Né? Bem, querido, o interessante é que nós possamos entender, né, que o estresse é algo que todos nós temos desde quando nós nascemos, né? E há toda uma orientação bíblica para que eu e você, né, não nos desfalecemos. Né? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, né, tá? Dizendo: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ou seja, nós possamos crescer mediante as situações, circunstâncias que nós iremos, né, passar no nosso dia a dia. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, né, em Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 28, né, as orientações de Deus, né, nos dizendo, né, que todas as coisas contribuem para o bem, né, desde que nós entendemos, compreendemos, né, temos conhecimento das situações, tudo vai redundar para um bem, para um crescimento das nossas vidas. Né? Nós vamos ver que mediante as situações, quando nós temos conhecimento, né, no Salmo 131, né, que nós podemos fazer as situações, né, as circunstâncias que vão se apresentar, fazer com que elas se calem, né, tá? E nós podemos sossegar a nossa alma, esperar em Deus, confiar no Senhor, entendendo que nós somos impotentes diante de diversas situações e que Deus vai nos orientar através da sua palavra, através do seu Espírito, e nós vamos sobressair essa situação para a glória do nome do Senhor. Né? E entender que a palavra de Deus é suficiente. Jesus mesmo disse para Paulo, né, no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 9, 10, ele disse: a minha graça te basta. Nós temos que entender que a graça de Deus é suficiente. Né? Essa mesma palavra Deus disse a Davi. Né? Davi falou no meio de uma circunstância tão adversa que ele estava vivendo, ele disse: o Senhor é meu pastor, né, vírgula, nada me faltará. Então, a sua presença não vai me faltar. E se a sua presença não me falta, com certeza ela é suficiente, né? A sua graça é suficiente mediante as circunstâncias que nós vamos atravessar, né? Tá? Entendeu? E nós temos que entender que tudo tem um propósito, que tudo tem uma motivação divina, né? Uma vez que lá em Romanos capítulo 5, né, no versículo 3 a 5, nós vamos ver que a tribulação, né, que as lutas, que as circunstâncias contrárias, ela produz a paciência, né? Tá? E a paciência, né, também gera o quê? Ela gera, né, a esperança, né? E a esperança, né, com certeza, né, entendeu? Não existe nada contra ela. Então, existe uma motivação divina para as nossas vidas, se ele estiver realmente no controle, né? Tá? E há todo um desespero de Deus para que nós possamos adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 7, ou 4 do livro de Provérbios, versículo 7, 8, né? Entendeu? O capítulo 27, o versículo 19, né? No versículo 23, e assim por diante. Nós vamos encontrar vários convites de Deus para que nós possamos adquirir conhecimento.
nós vemos também no livro de Oséias, né? Capítulo 4, né? Nós vamos ver no capítulo 3, no capítulo 6, no capítulo 4, né? No versículo 3, capítulo 6, no versículo, melhor dizendo, 3, um convite de Deus, né? Conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, né? Que como alva ele virá até a ti. Amém, querido? Tá? Bem, a palavra estresse, meus queridos, ela é uma palavra que veio para o nosso conhecimento como um abalo da alma, né, como um sentimento, né, entendeu, que nós temos, justamente da palavra, é uma palavra inglesa, que ela vem da engenharia de construção civil, quando eles estão testando alguns material para ver o limite dele, até, né, aonde ele suporta, né, a pressão para até quando começa a ser deformado, né? Então a ideia, né, da palavra estresse, né? O quanto suporta uma pressão, né, sem perder a sua forma original, né? Tá? Estresse na psique humana significa até onde a gente consegue suportar, onde nós vamos entrar no estado de desequilíbrio, né? Tá? Até onde as nossas emoções suportam, né, essa pressão, ok? Tá? Bem, querido, o que nós poderíamos entender o que é o estresse, o que nós poderíamos, né, perguntar como me afeta o estresse, como afeta o meu corpo, como afeta a minha mente, como eu posso evitar o estresse, né? Tá? Bem, tá? Eu quero que você entenda uma coisa, querido, tá? A experiência da queda, né, no Jardim do Éden, ela repercutiu sobre a raça humana, né, de uma forma muito trágica, né? O fato de ser banido do Éden, né, Adão e Eva, né, passaram a ficar longe de Deus, né? O homem ficou sem, né, uma orientação, um parâmetro, né, um norteamento, uma direção, né, para que ele pudesse caminhar. Tá? E desde então, né, ele não consegue viver em harmonia com a natureza, com o próximo e consigo mesmo, né? Tá? As suas relações, a relação dos homens passa a ser uma relação desordenada em todos os sentidos, né? Começa a surgir conflitos, começa a surgir situações, né? Entendeu? Que o próprio homem não consegue administrar. Isso começa a fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Além disso, né? O fato de ser criado como a imagem e semelhança de Deus, né, foi tomada pelo um desejo de sempre querer obter coisas, né, de adquirir, de possuir, né, tá? E o que fazer com que o homem fique sobrecarregado dele ter perdido, de fato de ter perdido a questão da semelhança de Deus, ele começa a ter um desejo exacerbado de querer possuir as coisas, um desejo insaciável de querer possuir as coisas, né? Isso faz com que ele fique sobrecarregado, né? E com muitas coisas a fazer, né? Foi exatamente assim que o estresse tornou uma marca, né, da sua identidade, né? Tá? Bem, nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada, né? O fato de Marta e Maria, né? Marta era uma mulher estressada, ela procurava estar sempre ocupada, fazendo mil e uma coisa, né? E por isso, né? Essa pressão de ter que fazer faz com que todo o seu organismo ele seja provocado por causa de uma produção, né, de alguma coisa, né, que a gente pode dizer são hormônios que se produzem dentro né, por causa dessa pressão, né, hormônio como cortisol, como adrenalina, como a noradrenalina também, né, que faz com que as pessoas mudem o seu comportamento, né? Tá? Bem, mas o que é o estresse? Né? O estresse a resposta que o corpo humano dá a determinadas circunstâncias que desafia e ultrapassa a sua capacidade de adaptação, de assimilação,
né? E essas emoções, cuja origem tem causas diversas, pode ser caracterizada por sensação de medo, desconforto, né? Preocupação, irritação, frustração, indignação, nervosismo, né? As reações mais comuns, né, observadas diante dos agentes estressores é, são reações mentais, reações psicológicas e reação física, né? Tá? Antes de eu falar sobre essas reações, eu quero te dizer que todos nós, né, segundo, né, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que de cada 10 pessoas, né, 9 sofrem de estresse. E eu quero dizer que, né, nós, na realidade, 100% sofre pelo estresse, porque existe estresse, né, um estresse necessário, né, para nos manter no equilíbrio. Assim, um exemplo, né, só para você entender, como um violão, né, um violão. As cordas do violão, para que ela possa emitir um som afinado, ela tem que estar estressada, ela tem que estar esticada, né, para que ela possa dar um som equilibrado, um som bom, né? E se ela for mais estressada, ela pode correr o risco de arrebentar. Ela ultrapassou o seu limite. Ela pouco estressada, o som não vai sair bom. Então ela tem que estar no limite certo, ok, querido? Tá? Para que ela possa emitir, tá? Então, toda essa situação, né, de estresse, nós vivemos, e tem o estresse necessário para que nós possamos vivermos bem, né, equilibrado, ok? Tá? Existe, né, como eu estava dizendo, né, tá, agentes estressores, né, tá, que produzem reações como reações mentais, reações psicológicas e reação física, né? As reações mentais que a gente pode observar numa pessoa, né, com estresse são justamente, né, pessoas que, né, sofrem de esquecimento, né, incapacidade de concentração, ele não consegue se concentrar naquilo que você está falando, no estudo que está fazendo, né? Ele não consegue se concentrar naquilo que a mulher está falando, naquilo que o marido está orientando, naquilo que os pais estão ensinando, naquilo que os professores estão falando, né? Tá? Eles não conseguem, eles não têm uma clareza quando tem que tomar alguma decisão, né? Eles têm uma lentidão de pensamento, né? Tá? Ele tem uma preocupação excessiva, né, com o seu filho, com a sua situação, com o seu emprego, um excesso de preocupação. É uma pessoa pessimista, né, e uma pessoa ansiosa, né? Essas são as reações mentais, né, que são provocadas, né, que a gente pode perceber que uma pessoa está tendo estresse com as reações mentais que ele apresenta, né? As reações psicológicas, né, causada pelos agentes estressores são uma tristeza profunda, né? Pessoas que andam triste demais, excessivamente triste, depressiva, né? Isolada, uma solidão, né? Pessoas que se isolam dos outros, né? Tá? Pessoas sempre cansada, irritada, né? Agitada, uma pessoa de mau humor, né? Aquilo que Davi disse, né? Entendeu? No Salmo 32, enquanto eu me calei, né, o meu corpo, né, eu me tornei uma pessoa amarga, o meu corpo, né, me doía todo, né? Então, isso é uma reação de um estresse, né, reação psicológica, né? Daí nós vemos as reações físicas também, aquilo que é mais visível, né, no nosso corpo, né? Tá? Nós podemos perceber, né, que essa influência, né, do estresse diretamente no corpo humano, né, trazendo características, né, como as doenças psicossomáticas, né, como exatamente, né, a queda de cabelo, né, aumento do peso, não é o seu caso, nem o meu, né, Cláudio, né, tá? A perda do desejo sexual, né, tá? Problemas de estômago, como a úlcera, como a gastrite, dores nas costas, envelhecimento precoce, são algumas das doenças psicossomáticas produzidas pelo estresse, tá? Então, nós temos que entender, né, que o estresse ele começa como um sentimento, né,
tá? É um conjunto de reações do nosso corpo, né, para certas situações, né? Ele serve para ficarmos mais alerta e pronto para agir, né? É o caso do estresse necessário. Nós, para podermos trabalhar, nós temos que estar afinado, né? Como um violão, o exemplo do violão que eu te dei, né? Todo mundo precisa de uma quantidade de estresse, né? Tá? Nós precisamos, né? Tá? Na nossa vida, né? Para que possamos ter um bom desenvolvimento em qualquer área que nós tivermos, né? Tá? Como eu disse, na questão do violão, né? Precisamos estar com o nosso estresse no nível adequado, né? Então, que estresse é necessário, equilibrado, para que possamos utilizar de forma saudável, né? Tá? Veja bem, o estresse não afeta somente as nossas reações mentais, né? Ele afeta todo o nosso corpo, né? De uma forma geral, ok, meu querido? Né? E isso que nós precisamos entender, tá? O estresse, né, benéfico, né, ele pode nos ajudar muito quando estamos em situações críticas, né? Todas essas reações de estresse ajudam a pessoa a ter um bom resultado, uma ótima performance, né? E melhor sob pressão, né? A resposta ao estresse do corpo ajuda a nos concentrar-se melhor e melhorar a atenção, né? Aumenta a força, aumenta a energia, fazendo com que as pessoas obtenham um melhor rendimento, a melhor performance, né? E melhor em apresentações, em esporte, né? Em teste. O seu resultado vai ser melhor, né? Em caso de algumas situações que seja necessário esse estresse, ok? Tá? Existe três grandes problema relacionado com estresse, né? Quando não existe nenhum estresse, quando a pessoa, tá? Entendeu? A pessoa tem, aí veja bem, né? Ela vai ter dificuldade de render, né, o seu melhor em situações que exigem esforço físico ou mental, né? A falta de foco, né? Quando não tem estresse, a pessoa está sem foco, né? Sem vontade, aquela tranquilidade exacerbada, marcante, né? Em algumas pessoas, né? Isso denuncia, né, um grande problema, né? Um grande problema. Outra situação de destruição, né, é quando, né, existe grande problema, tá? Veja bem, quando o índice de estresse é muito alto, né, tá? Ele pode causar mimimi, tá? Dores de cabeça, náusea, sudorese, tremedeira, lapso de memória, falta de ar, batimento cardíaco, né? O meu rendimento vai ficar muito comprometido, né? No que se propôs a fazer, seja uma prova, um teste, né, uma competição física, alguma coisa, né? Quando eu estou muito estressado, quando a carga de estresse é muita, né? Tá? Quando o estresse é permanente na nossa vida, né? Tá? Quando ele está sempre em nós com um nível altíssimo, né? Tá? Ele pode gerar excessiva quantidade de adrenalina e o cortisol, né? E o que não é saudável para o nosso corpo, podendo, né, ao longo tempo, né, nos levar a ter problemas cardíacos e diabetes, né? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, tá? Bem, preste atenção, meu querido, tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela penetra na divisão do espírito e da alma. Aí, aonde está o estresse, né? O excesso, né, do estresse para poder trabalhar nas nossas vidas. Uma vez que o estresse, né, existe uma taxa necessária para que nós possamos ter uma boa performance, né? Para que a gente possa ter uma boa resposta, para que a gente possa manter o foco, manter um sentido de alerta no nosso corpo, né? Tá? Para que
a adrenalina, o cortisol seja produzido na taxa necessária, não em excesso, né? Ok? Bem, nós olhamos aqui, nós lemos uma passagem bíblica, que a primeira experiência humana, né, de estresse aconteceu ainda no Éden, né? Tá? Entendeu? Depois de ter comido um fruto proibido, depois de ter desobedecido o Senhor, Adão foi tomado pelo medo, né? Pelo medo. E a pergunta que Deus fez a ele, né, que o Criador fez a ele, foi justamente, né, Adão, né, onde está? Né? Revelou que ele estava cônscio, né, de ter experimentado pela primeira vez o gosto amargo do estresse. Ele estava cônscio que ele ultrapassou o limite, né? Entendeu? Porque há uma área de limite para nós, né? E o estresse é justamente quando a gente ultrapassa esse limite. Aí, sim, nós estamos desprotegidos. O estresse destrutivo, ele parte daí, tá? E ele vai dizer: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, né? Tá? Porque estava nu e me escondi, né? Ele vai dizer: eu me escondi, né? Tá? Nasce um comportamento, né, que o leva a ele a se esconder, né? Tá? Bem, quais as causas que produzem o estresse? Tá? Bem, hoje nós vivemos numa correria, né, uma sociedade que nos impõe, né, um constante desafio, né, as pressões, o conflito familiar, o trabalho excessivo, o relacionamento desgastante, né, e as incertezas quanto ao amanhã, né, o futuro nosso muito incerto, né, contribui de uma forma significativa para uma vida dominada pelo estresse, né? Para nós cristãos, isso não deveria ser algo muito destruidor, até porque nós sabemos que nós temos que aprender, estudar e entender que o nosso futuro está na mão de Deus. Claro que nós temos que nos equipar, nós temos que nos aperfeiçoar e nós, acima de tudo, nós temos que adorar o Senhor. Amém? Tá. Bem, os tipos de estresse, né, depende da intensidade e do tempo, né, necessário para que o processo de solução e adaptação ocorra, né? Bem, nós sabemos, querido, de uma coisa, sabe? Isaías 26:3 nos fala algo interessante, que nos dias em que nós somos tomados pelos estresse, nós podemos experimentar, né, essa situação que Isaías nos orienta, né? Tá? Podemos experimentar a paz que vem de Deus. Basta nós mantermos nosso pensamento fixo nele, né? Basta nós estarmos alimentando dele. O profeta Isaías nos disse: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ou seja, se os meus pensamentos estiver focado em Deus, né? Por pior que seja a situação estressante que nós estivermos, né, passando, né? Tá? Eu vou ser conservado em paz, tá? Em nome de Jesus, tá? Existem, né, alguns estressores, né? Ou seja, alguns agentes provocadores de estresse nas nossas vidas, né? Bem, existem os estressores circunstanciais, né? Que esses nós vamos vivenciar, né? Com certeza, todos nós passamos por isso, né? Tá? Alguns acontecimentos que provocam, né, um relativo grau de ansiedade nas nossas vidas, tais como aquela expectativa gerada, né, tá, do casamento, né, e tudo aquilo que demanda no casamento, ou seja, o fato de casar, o fato de pós-casar, tudo aquilo que reúne, que envolve o casamento, existe, né, um certo estresse, né, tá? E nós sabemos que isso tem, né? Tá? Bem, como o nascimento de um filho, né? Um acidente que nós passamos ou que alguém da nossa família assim passa, né? Tá? Isso gera um certo estresse, né? Bem, a perda do libido, do desejo sexual, isso provoca um estresse muito grande, né? Uma sequência de pensamentos destrutivos, né? Tá? A morte de um ente querido, né? Tá?
provoca também estresse. E esses são estresses circunstanciais, são estresses, né, que nós vamos passar, todos nós estamos sujeitos a passar e vamos passar. Né? Agora temos que estar preparados para essa pressão que vai ser gerenciada, né, sobre nós. Né? E com certeza nós não vamos perder a nossa forma, até porque, né, a Bíblia diz que Deus não vai nos testar além daquilo que nós podemos suportar. Né? Nós temos um limite em Deus, ok? Por isso que Isaías disse, né, tá, que ele nos conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Né? Isaías 26, 3. Tá? Nós também temos como agentes estressores, ou agente que provoca estresse, né? Um outro chamado agentes estressores do cotidiano, do dia a dia, coisas que vão se revelar na nossa caminhada. Né? Tá? São acontecimentos ou eventos, né, rotineiros, né, os quais exercem forte pressão, né, sobre as emoções, né, e interferem no bem-estar nosso, no bem-estar, né, dos nossos dias, das nossas vidas, né, tá? Fazendo que nós nos sentimos ameaçados, frustrados e até mesmo alguns vitimizados. Né? Por exemplo, né, o aumento do peso. Você percebe que está engordando, você começa, né, irmão Cláudio, a se preocupar com essa situação. Né? Perdendo o cabelo, né, a gente começa também a se preocupar. Né? E isso, se a gente não tomar um cuidado, isso pode virar um complexo. Né? Tá? Claro que quando a gente, né, entende que Deus está no controle de todas as coisas, né, tá? Que começamos a compreender essa situação, com certeza isso não vai nos destruir, né? Tá? Bem, a insatisfação com a sua aparência, né? Isso são estresses cotidianos, né? Tá? A gente chega aquele dia, olhamos no espelho, olha, tem uma ruguinha nova nascendo, nasce aquela sensação de insatisfação, aquela pressão, né? Problema com a saúde, né? Entendeu? A saúde está em decadência, nós começamos a perceber que nós não usamos bem o nosso corpo no dia a dia, e aí surge um problema na coluna, né? Não dormimos bem, entendeu? Surge algumas outras situações, não administramos bem algumas outras situações, aí nasce a úlcera, né? E assim por diante, né? Tá? Então isso nos traz também um abalo, né? Uma pressão, né? Tá? E outra coisa também, né? A inflação, o dinheiro é um agente estressor do nosso dia a dia, a situação econômica, né? Entendeu? A perca de emprego, tá? Estou desempregado, tá? Entendeu? Meu Deus, isso tudo causa um estado de estresse muito forte, né? Tá? Entendeu? Então, nós temos 3 tipos de agentes estressores. Eu falei sobre circunstanciais, sobre o cotidiano. E agora, né, eu quero falar de agentes estressores, né, de longa duração. Tá? Que também nós temos que tomar muito cuidado, né, e saber que nós temos também condição de suportar algumas situações. Né? São as situações que se entende, né, por período demasiadamente longo, né? Um sofrimento, alguma situação que traz consigo a experiência de sobrecarga emocional. Como exemplo, citamos excesso de trabalho, pessoa que trabalha muito, né? Entendeu? Provoca algumas situações destrutivas, né? Tá? O desemprego prolongado, tá? A pressão que existe sobre essa situação de longo tempo, né? Um divórcio, né? O quanto que ele gera uma pressão, o quanto que ela é destrutiva, tá? A viuvez, né? A falência, né? no seu negócio, né? O sedentarismo, a falta da prática do exercício, de fazer alguma prática de exercício, tá? Isso faz com que a pessoa, né, entendeu? Ela se sente pressionada, né? Até mesmo a nossa tarefa diária, rotineira, a questão de levantar, comer, limpar a casa, ajudar a mulher, ir para o trabalho, voltar do trabalho, isso também se torna um estresse se não for bem
administrado por nós, né? Então são situações, né, são situações que são justamente conhecidas como, né, agente estressor, a classificação do estresse, né, produzido como circunstanciais, cotidiano, né, e a longo prazo, né, ou de longa duração, né. Bem, eu quero compartilhar com você também situações ou circunstâncias que conduz ao estresse. Bem, uma delas é justamente, sabe o que é? A falta de prioridade. A falta de prioridade, né? Ou de planejamento no seu tempo. Né? A gente tem 20, escute bem, tá? Tem pessoas que falam assim, puxa, eu não tive tempo de vir à igreja. Né? Vamos fazer uma matemática muito rápida aqui. Tá? Deus te deu um dia, irmão Cláudio, de 24 horas, não é isso? Não é isso? Tá. E ele te deu 7 dias por semana. Né? 7 vezes 24, então Deus nos deu quantas horas semanal? Né? 7 vezes 24. Então, 7 vezes 4 são quanto? 4 vezes 7 são 28, vai 2, 2 vezes 7, 14, 2 são 4. 2 vezes 7, 14, 2 são 16. Então, 168 horas que Deus te deu por semana. Né? Bem, nós que somos crentes, quantos que nós deveríamos dar para Deus por dia? Se Ele me deu 24 horas por dia, eu deveria devolver para Deus 2 horas e 40 minutos, né? Como diz o dízimo do nosso dia. Não é isso, irmão Cláudio? O mínimo. Muito bem, no mínimo, né? Mas seria o necessário, né, de entregar para Deus. Quer dizer, por semana eu deveria dar para Deus, vamos dizer que seria 2 horas só por dia, né? 2 vezes 7, 14. 14 horas por semana para Deus, né? Não é isso? Bem, mas eu não faço. Eu só tenho por semana, né, no trabalho das igrejas, umas mais, outras menos, né, na média de 6 a 8 horas ou a 10 horas semanal. Né? E aí, né, você diz que não teve tempo para ir na igreja. Por que você não teve tempo? Porque você não administrou bem o seu tempo. Deus te dá, né, para você 24 horas para você administrar. Para você dormir, né, no mínimo 6 horas, te sobra quanto nas 24? Sobra justamente, né, 18 horas. Nessas 18 horas, você trabalha 10 horas, sobrou 8 horas, né, para ir e vir, né, do seu serviço, né? Te sobrou, né, vamos dizer, mais 2 horas, né? Te sobrou justamente quanto agora? Né, 6 horas. E essas 6 horas, você fica onde? Tá? Você deveria oferecer 2 para Deus. Você fica no Facebook, você fica na rede social, não é isso? Depois quer dizer que não teve tempo para passar e ir na casa do Senhor. Então, querido, você não administra o seu tempo. Você não administra o seu tempo. E é difícil, né, filho? Tá? Então, vai te querer fazer tudo numa hora só. Chegou a hora de ir para a igreja. Eu tenho que ir na igreja, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro, né? Então, temos que aprender a administrar o nosso tempo. A falta de prioridade. Hoje, né, se torna, parece que a minha prioridade é ficar em rede social. Meu Deus, que coisa, né? Não, filmes, assistindo filmes. Para com isso, meu filho. Administra seu tempo. Não somos contra você ter a rede social, não somos contra, não, mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? A falta de prioridade, né, tá? Mostra que você não tem limite, né? Entendeu? Não tem limite, tá? E isso abre uma porta muito grande para tensão, para nervosismo, para irritação, né? E o estresse, tá? E o estresse. A pressão, agora eu não tenho tempo agora, né? Tá? Desse modo, é necessário estabelecer, tá? E encaixar no tempo de que dispomos.
Nós temos tempo, né? O tempo, por sua vez, deve ser interpretado como um bem que precisa ser utilizado prudentemente, né? Com inteligência. Tá? Prudência significa, né, pessoa sábia, né? Uma vez que os dias vividos não voltam mais. Você perdeu, meu filho? Não volta mais. Por isso que tem que ser prudente, tá? Sabendo que não vai voltar. Então vamos aproveitar e fazer dentro desse tempo que Deus nos deu. Fazer com sabedoria, tá? E é isso, né, é uma das situações, né, uma das circunstâncias que nos conduz ao estresse, né? A falta justamente de prioridade, né? Entendeu? A falta de planejamento com o nosso tempo. Então, por favor, querido, vamos remir o nosso tempo, né? Olha, o excesso de trabalho ou a falta de trabalho também ela produz estresse, tá? Assim como um desemprego ele pode gerar conflito, né? Tá? O excesso de trabalho também, tá? Pode causar desequilíbrio e nos levar a estresse. Existem pessoas que trabalham, que estão naquela luta, querendo juntar dinheiro, querendo fazer alguma coisa, querendo comprar uma casa. Não, tudo isso é bom, tá? Mas tudo que ultrapassa o limite, ele é destrutivo. Tudo que ultrapassa, né, o ponto de equilíbrio, ele é destrutivo. Tá? O segredo não está o quanto eu ganho, tá? Como eu administro, tá? Aquilo que eu ganho. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Bem, quando nós enfrentamos situações dessa natureza, né, bem faríamos se nós adotássemos, né, a postura do apóstolo Paulo, que se gloriou na tribulação, né? Pois sabia que a tribulação ela produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, né? E a esperança não traz confusão, não traz estresse, né? Romanos capítulo 3, né? Capítulo 5, melhor dizendo, do versículo 3 ao versículo 15, tá? Então eu quero que você se lembra, né? Eu tenho que me lembrar também, né, que o momento de crise, né, ele permite um relacionamento mais profundo com Deus, tá? É nos momentos de luta que nós nos voltamos para Deus, né? Tá? Então entendemos isso, tá? Entendeu? Porque se nós não aceitarmos o conselho, nós vamos encontrar o conforto de Deus, o consolo de Deus, tá? Que é justamente no momento de luta, né? Tá? Entendeu? Nós vamos viver a realidade da promessa, né? Das promessas do Senhor e ampliar a visão em relação ao mundo espiritual. Bem? Tá? Então nós entendemos que as circunstâncias que são geradoras de estresse, né? Elas são justamente a falta de prioridade, a falta de planejamento para o nosso tempo, a falta de trabalho ou o excesso de trabalho, né? Ela produz estresse. Né? Bem, Jesus falou uma coisa muito interessante, né? Falou sobre a importância do planejamento. Né? Lucas 14, versículo 28 a 29, a respeito de quem vai construir uma casa. Né? Tem que planejar. Senão, ele vai ficar estressadinho no final, quando vê que não deu certo, né? Que ele não planejou. Né? As palavras do mestre, né? Ela ressalta que o sucesso da vida de qualquer pessoa, ela depende muito, né, de como ela vai organizar em frente dos seus desafios, né, do dia a dia, né? Ele tem que ter meta, estabelecer meta, alvo, né? E isso tudo bem planejado, né? Senão ele vai ficar estressadinho, chatinho, né? Ai, não deu certo, não consegui. Ah, pra lá, seu bobo, tá? Entendeu? Se não fez, não planejou, né? Entendeu? Não pensou, não analisou, né? É você mesmo, né? Tá? Então também, querido, nós temos que entender que existem circunstâncias, né, que também ela produz estresse, porque é a nossa alimentação fraca. Tá? Existe uma geração fast food, McDonald's, pipocas, né? Entendeu? Comedores de lamen, né? Entendeu? Comida instantânea, tá? São baixa em nutrientes, de baixa qualidade, tá? E isso, né,
uma mola propulsora para gerar tensão e insegurança. É fonte canalizadora de estresse essa alimentação baixa, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Sem uma alimentação adequada, o organismo não terá energia suficiente para enfrentar os desafios. Tá? Precisamos de energia, tá? E assim alimentar-se bem e ter uma relação equilibrada, né, com os medicamentos é algo de grande importância na prevenção do estresse. Existem pessoas dependentes de remédio. Sai para lá, pai. Tá? Alimenta-se bem. Tá? Existe a minha esposa estava me dizendo um pensamento, falou até o médico, falou assim, olha, Tony, tem uma frase dita pelo médico que diz assim, faça do seu alimento o seu remédio. E não faça do seu remédio o seu alimento. Tá? Faça do seu alimento o seu remédio. E não do seu remédio o seu alimento. Tá? Porque isso vai gerar estresse em você. Tá? Eu vou até saber com quem é minha esposa, onde ela leu isso. Tá? Ela estava me ensinando. Tá? Outra circunstância geradoras de estresse, sabe o que é? Tá? A dificuldade no relacionamento interpessoal. Tá? São as relações desgastadas no casamento, na família, né? Entendeu? Entre pais, entre os filhos, né? Isso traz uma tensão e insegurança muito grande, né? Tá? Entendeu? Isso torna os relacionamentos difíceis, né? Tá? E isso tudo vai conduzir ao estresse, né? Para que tenhamos um bom relacionamento, né? É necessário que se resolva, né? Os traumas, os recalques, né? As sequelas, né? Tá? Possamos parar e conversar, dialogar, acertar essas situações todinhas, tá? Entendeu? Outra situação, outra circunstância, né? Tá? Que nos conduz ao estresse é justamente uma vida espiritual fragmentada, né? E essa vida espiritual fragmentada, ela entra na rota de colisão com a vontade de Deus. Não tem como, né? Porque a minha vida está tudo destruída espiritualmente, né? Tá? A falta de comunhão com Deus, né? A prática consciente do pecado, ou a falta de arrependimento e a confissão são estressores que enfraquecem toda a estrutura psíquica, né, do indivíduo, né, impedindo que esse indivíduo, né, tá, de viver a serenidade, calma, a confiança na providência e no cuidado do Pai Celestial, né? Tá? Nós podemos ver, né, no Salmo 119, versículo 10, que Davi, ele fala que guardou a sua palavra no seu coração para não pecar contra Deus, né? Tá? No versículo 11, né? Tá? Então nós temos que ter essa relação equilibrada com o Senhor, para que possamos ter serenidade diante das crises, das situações, né? Para ter a calma necessária e a confiança que Deus vai prover nas nossas vidas, né? Tá? Bem, nós temos que ter, na realidade, irmão Cláudio, algumas situações que nós temos que entender que é necessário para que nós possamos ter, né, uma vida boa sem muito estresse, né? Sem um estresse destrutivo, vamos dizer assim. Tá? Tá? Há situações, tais como fazer ou receber ligação fora de hora, enfrentar trânsito caótico em grande cidade, administrar, né, entendeu? Ou administrar prazo de trabalho, né, entendeu? Tudo isso altera o equilíbrio do indivíduo, né, tá? E pode descarregar os neurotransmissores, né, tá? Como eu disse, né, a adrenalina, né, o cortisol, que são hormônios produzidos, né, quando passamos o limite, né, o excesso. Eles vão produzir em excesso, eles vão causar, né, algo destruidor para nós. Tá? Só para você ter uma ideia, né, alguns neurotransmissores como o cortisol, né, ele vai produzir em nós alguma coisa muito destrutiva, muito destrutiva. Ele vai trazer aceleramento, né?
ele vai trazer, né, tensão, né? Quem disse mesmo, o irmão Paulo está mostrando para mim, que quem disse, a Hipócrates, foi um Hipócrates que disse que o seu remédio seja o seu alimento, e que o seu alimento seja o seu remédio. Foi um grande filósofo grego, Hipócrates, que disse essa situação a qual a pastora Sandra estava falando conosco, né, a respeito dessa situação. Bem, querido, preste atenção, eu quero simplesmente falar com você a respeito do que como que é mesmo que eu estava dizendo? A respeito desses esses hormônios, né? O chamado adrenalina e cortisol. O que ele produz nas nossas vidas quando eles produzem em excesso, né? A adrenalina, por sua vez, ela vai produzir, sabe o quê? Tá? Batimentos cardíacos, né? Vai produzir uma pressão sanguínea, né? Mais energia, né? O cortisol vai produzir muito açúcar no sangue, né? E ele vai produzir, né? Além do açúcar, ele vai produzir também, ele produz em situação normal, ele é anti-inflamatório, né? Tá? Então ele vai produzir em excesso, né? Como chama? A diabetes, né? Entendeu? Que é justamente o açúcar no sangue, né? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que aprender uma coisa, a nos conhecer, tá? Entendeu? E isso vai nos ajudar, tá? Entendeu? Quem realmente nós somos, né? Por que fazemos o que fazemos e por que somos o que somos, né? Então nós temos que aprender quem somos para podermos administrar essa situação, nos conhecermos, tá? Para podermos melhorar, né? Nós temos que procurar remover das nossas vidas as causas que podem ser removidas, tá? Entendeu? Se eu estou dormindo mal, dormindo pouco, né? Entendeu? Por causa de eu ficar na cama, no Facebook, assistindo filme, tá? Então, que eu não retire, vamos dizer, não estou pedindo para você parar de... Não vai para a cama com o seu iPad, não coloca a sua televisão no quarto, assiste na sala um filme e vai dormir. Assiste um filme e vai dormir, tá? Vê os seus e-mails e vai dormir. Sai da frente, coloca um despertador para você no seu computador, né? Às 10 horas eu tenho que dormir, às 11 horas eu tenho que deitar, à meia-noite eu tenho que deitar. E levanta e vá, né? E vai dormir. Já que eu preciso descansar. O sono, ele produz um relaxamento, ele traz renovo para a minha mente, para as minhas células, né? Ele renova o meu corpo, as minhas forças. Eu preciso dormir, tá? Então, durma. O corpo humano precisa do mínimo 6 horas de sono, até 8. Alguns são mais avantajados, dormem mais do que isso, né? Tá? Mas estar dormindo é bom, tá? Mas dormir demais é estressante também, né? Entendeu? Fuga, tá? Então temos que tomar cuidado, né? Entendeu? Temos que mudar, temos que rever as coisas que precisamos fazer. A minha alimentação, tá? Esse negócio de estar comendo fast food, né? Exatamente. Né? Eu tenho que fazer exercício físico, tenho que caminhar, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, né? Entendeu? Fazer alguma coisa. Tenho que caminhar, porque quando eu caminho, também renovo o meu organismo, tá? Entendeu? Eu produzo uma série, né, de hormônios, né, que vai trazer longevidade, restauração para o meu organismo, tá? Procure remover as causas possíveis a serem removidas, né? A situação que pode ser resolvida no imediato, né? Então, mas, no entanto, existem situações que podem ser definidas, resolvidas a médio prazo ou a longo prazo, né? Então, resolva as que podem ser resolvidas, né? Aquilo que pode ser resolvido, resolva. Aqui é médio prazo, espera que ela vai ser resolvida mais para frente, né? Tá? Vamos evitar o sedentarismo, nós já falamos sobre isso aqui, né? Tá? Vamos evitar o sedentarismo, por favor, meu querido. Tá? Reaja contra isso, né? No nome de Jesus, tá? Entendeu? No nome de Jesus, tá? Saímos dessa situação sedentária o mais rápido possível, em nome do Senhor. Amém? Faça exercício físico, né? Tá? Organize o seu tempo,
né? Não negligencie as suas emoções. Elas são indicador, né, que algo não está bem dentro de você. Tá? Cuide da sua vida espiritual. Se volte para Deus. Né? Se acerte com Ele. Né? Volta a ter compromisso com oração, compromisso com jejum, compromisso com a igreja. Se volte para Deus, tá? Entendeu? Cuida da sua vida espiritual e com certeza, né, nós vamos experimentar, tá, aquilo que a Bíblia diz, né, tá? A paz que excede todo o entendimento, né? Jesus mesmo disse: buscai primeiro o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tá? Vamos fazer isso, querido, tá? Tá? O estresse, na realidade, é a somatória, tá, das respostas físicas. Tá? Ou seja, o estresse, né, realmente ele está falando que alguma coisa não está bem, passou do ponto do equilíbrio, né? Um estresse fora do limite, né? Porque nós precisamos do estresse para que possamos estar bem afinado, né? Tá? Então nós temos que cuidar. Vamos voltar para Deus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero te adorar, meu Deus, porque sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor. Ajude ela, papai, querido Deus, a se aprofundar nesse tema, a buscar mais esse tema, a se conhecer melhor, para que possa ter uma vida com mais qualidade, ó Deus eterno, para que possa experimentar relacionamentos melhores, papai, querido, ó Deus, Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, Deus, na sua vida profissional e com o Senhor também. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. A próxima aula é sobre a depressão. Amém? Vamos estudar sobre esse tema, em nome de Jesus.